Boa noite, sejam bem-vindos à Biblioteca Mário de Andrade. Meu nome é Daura, eu sou gerente da Universidade do Livro e nós somos o braço educacional e de formação técnica da Fundação Editora da Unesp. Agradecemos mais um ano de parceria junto com a ACI, Assessoria de Imprensa e Comunicação da Unesp e a Biblioteca Mário de Andrade. Bom, hoje nós recebemos, nós estamos na 17ª edição dessa série, nós recebemos aqui o físico professor Jorge Matzas, que compartilhará as mais recentes descobertas científicas sobre esses enigmas cósmicos, explorando desde as origens do conceito de gravidade até as teorias revolucionárias de Einstein e os debates contemporâneos desenvolvendo Stephen Hawking, John Preskill e Kip Thorne. O mediador, Pablo Nogueira Gonçalves Diogo, atua na cobertura de ciência desde os anos 90 e já colaborou com diversos veículos da área, incluindo passagem pelas revistas Veja, Galileu, Unesp Ciência, Scientific American Brasil, da qual foi redator-chefe. Desde 2021, é editor-chefe do Jornal da Unesp. É mestre em Ciências da Religião e doutorando em Ciências Sociais. Agradecemos muito a presença do senhor professor Jorge Matzas e do Pablo também. Bom evento para nós. Muito obrigada, viu, pela presença. Então, gente, boa noite. Quero dizer que eu sou grato pelo convite para estar aqui com vocês, conversando com o Matzas. Tenho certeza que vamos ter uma conversa bem interessante, até porque, né, não estamos numa mesa redonda, né? Nós estamos aqui numa conversa, né? Bate-papo com os autores, né? Então a gente tem espaço aqui para todo tipo de pergunta, todo tipo de curiosidade, né? Dentro do nosso tema, a gente vai falar desse livro aqui, que eu acho que tem uns exemplares ali ainda, né? Para quem tiver interesse, se eu não tiver falando uma coisa errada, quer dizer, eu vi dois exemplares ali, né? Recomendo. E vai servir um pouco do eixo aqui para a gente começar a nossa conversa. Assim. Então, quero começar. Matzas, boa noite. Obrigado por você ter topado vir conversar com a gente. Muito obrigado pelo convite. Eu espero esclarecer algo sobre esses objetos que são tão magníficos, né, e que mostram quão não trivial é a natureza em que vivemos. Então, gente, o formato que a gente usa, eu vou conduzindo aqui a conversa com o Matzas e a gente depois vai abrir espaço para as perguntas, tá? Então, eu peço que a vocês, se vocês forem pintando dúvidas, curiosidades, tal, vocês vão ali guardando ali no HD, porque vai chegar o momento para vocês puxarem, tá? Então, eu achei interessante começar essa conversa de um outro jeito, né? Porque esse termo buraco negro, né, é um termo que saiu, né, digamos assim, do vocabulário técnico, né, da área de astronomia e entrou no nosso cotidiano, né? Quer dizer, você fala, né, tal coisa parece que sumiu, caiu num buraco negro, né? Quer dizer, são poucas coisas na ciência, poucos termos técnicos que são assim recebidos, né, pelo senso comum, né? E também que são merecedores de serem retratados na literatura, né, e no cinema, né? A gente aqui conseguiu lembrar de pelo menos duas produções que falam em buracos negros, né? Então, eu achei interessante a gente começar essa abordagem, quer dizer, já que as pessoas têm algum tipo de noção ligada a esse termo, né, que venha do senso comum, venha da literatura, venha do cinema, eu pensei em começar assim, Matzas, me diz assim, o que não é um buraco negro? Quais são as ideias que as pessoas têm que às vezes não estão tão corretas assim a respeito do que é um buraco negro? Então, tipicamente as pessoas entendem buracos negros como sendo objetos gravitacionais com uma gravitação tão intensa que não permite ou que atrai tudo em sua direção. Então, a ideia básica que as pessoas têm é que um buraco negro seria como uma estrela muito densa que tudo atrairia, né? Mas os buracos negros definitivamente não são estrelas muito densas. Eu acho que essa ideia de que buracos negros seriam como estrelas muito densas vem da ideia de que, talvez alguns de vocês saibam, mas a velocidade de escape da Terra é de 11 km por segundo. Então, descontando a atmosfera, se você joga uma pedra para cima,
com uma velocidade de 11 km por segundo, ela não retornará, né? Ela vai escapar do campo gravitacional da Terra. Então, algumas pessoas, na verdade, Mitchell e Laplace, no século XVIII, eles inventaram um conceito baseado em gravitação newtoniana chamado estrelas escuras. O que seriam as estrelas escuras? Seriam estrelas tão densas que a velocidade de escape seria maior que a velocidade da luz. Isso significaria que nem a luz teria velocidade suficiente para escapar do campo gravitacional dessas estrelas escuras. Então, algumas pessoas associaram a ideia, ou têm de maneira consciente ou inconsciente, que buracos negros seriam, digamos, versões relativísticas, versões einsteinianas de estrelas escuras, mas esse não é o caso. O que deve ser entendido é o seguinte: buracos negros são estruturas espaço-temporais de puro vácuo. E não se trata da luz ela subir até um certo ponto, né, a velocidade de escape, digamos, você manda um raio de luz a partir da superfície dessa tal estrela escura, chegaria até um certo ponto e voltaria, né? Porque não teria velocidade suficiente para escapar da estrela. Em buracos negros, tudo que entra no buraco não sai, nenhuma informação, seja clássica, seja quântica, nada. E é uma estrutura de puro vácuo. Então, algo que eu acho que a gente vai conversar mais a respeito, mas que buracos negros não são estrelas com campos gravitacionais intensos o suficiente para não permitir que nem a luz escape. Buracos negros são estruturas espaço-temporais de puro vácuo muito mais complexas do que isso. Então, vamos tentar aqui ver se a gente pode só destrinchar isso aí um pouquinho. Quer dizer, o buraco negro está mais para uma região do espaço diferente, né? Seria isso, né? Exatamente. É como se fosse uma armadilha ideal, espaço-temporal, que tudo que adentre a sua fronteira não consegue mais voltar, não consegue mais escapar. Mas, ao invés da gente pensar um buraco negro é um objeto, né? A gente não está falando de um objeto, né? A gente está falando de uma coisa que tem mais outras dimensões, né? O buraco negro continua tendo 4 dimensões, mas ainda assim é que a estrutura espaço-temporal ela não tem nada a ver com a estrutura espaço-temporal que a nossa intuição sugere. A estrutura espaço-temporal da nossa intuição é a estrutura espaço-temporal do espaço de Galileu, com tempo absoluto e espaço absoluto. O problema do buraco negro é que a estrutura espaço-temporal do buraco negro é completamente diferente dela. E por isso que é um objeto tão não intuitivo, a ponto de ele provir da teoria de Einstein, de 1915, e 40 anos depois, Einstein morre sem acreditar na possibilidade que buracos negros pudessem existir na natureza. Eram objetos tão exóticos que, mesmo vindo da sua teoria, nem ele conseguia aceitar que eles pudessem existir na natureza que nós vivemos. Então, Matsas, você começou a falar no nome do Einstein, né? E você antes, quando você falou no termo da relatividade, também estamos evocando aí. Eu acho interessante se a gente puder recuperar, então, para quem está nos acompanhando, né, um pouco da história do desenvolvimento dessa ideia, né? Porque esse é um capítulo assim da história da ciência que passa por alguns nomes célebres, né? Começa pelo Einstein, mas a gente pode citar também Oppenheimer, né? Que foi, né, inclusive, tema de um filme de muito sucesso recentemente, que é uma exceção para um físico, né? E chega também no Stephen Hawking, né, que é o grande nome da divulgação científica aí, até meados do século XXI, né? Quer dizer, então, esses nomes aparecem no meio dessa história, que é essencialmente uma história de ideias, né? De desenvolvimento teórico, né? Compartilha para a gente, então, por favor, Martins, como que foi esse desenvolvimento? Bom, a descoberta, a formulação da ideia, depois da observação de buracos negros, é um verdadeiro, eu diria, romance policial. Esse romance policial, podemos começar em Newton, mas deixa eu pular alguma etapa aqui, e começar em James Maxwell, que era um físico muito importante, escocês, e ele foi, digamos, o segundo, eu diria, depois de Newton, unificador da física. Ele unificou fenômenos elétricos e magnéticos. E, dentro dessa teoria eletromagnética dele, ele mostrou que o que nós entendemos por luz nada mais é do que ondas eletromagnéticas se propagando. Acontece que Maxwell ele ainda estava imbuído da ideia de que nós vivíamos no espaço-tempo de Galileu.
E no espaço-tempo de Galileu, não faz sentido você falar que algo tem uma certa velocidade, a velocidade da luz é bem medida, 300 mil quilômetros por segundo, dessa ordem, pelo menos. Não faz sentido você falar que algo tem uma velocidade se você não disser com relação ao que ele tem essa velocidade. Então, imbuído dessa ideia que nós vivíamos no espaço-tempo de Galileu, ele entendeu, ou ele subentendeu, ele assumiu que as equações dele seriam válidas num referencial preferencial, que é o referencial do éter. Então, seria com relação a esse referencial do éter luminífero que a luz teria velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Bom, então isso era algo suposto, que as equações dele estariam válidas nesse referencial privilegiado. Então, o próximo passo era o quê? Era encontrar esse éter, né? Poder provar, porque ele era teorizado como necessário para dar sentido a essa velocidade da luz no espaço-tempo de Galileu, mas não tinha sido observado. Então, quem tomou essa tarefa foi Michelson e Morley, Albert Michelson e Edward Morley. E em 1887, se não me falha a memória, eles mostram que não há éter, a velocidade da luz era a mesma em todos os referenciais, né? Então, o que acontece? Isso basicamente diz o seguinte, né, que o espaço-tempo de Galileu precisa ser modificado, porque isso é incompatível com o espaço-tempo de Galileu. Bom, isso foi em 1887. Em 1905, de maneira consciente ou inconsciente, Einstein ele percebe que algo tem que ser feito a respeito e ele muda os conceitos de espaço e tempo. Em 1905, e ele funda a relatividade especial. Acontece que nem ele percebe que o que ele estava realmente era... Ele sabia que ele estava mexendo com os conceitos de espaço e de tempo, mas o que ele não estava, eu acho, em toda a sua glória percebendo, é que o que ele estava fazendo era mudando o conceito de espaço temporal de Galileu para algo que, 3 anos mais tarde, se chama espaço-tempo de Minkowski. Minkowski foi, inclusive, professor de Einstein, era um matemático, e eu não sei até que ponto ele tinha um conceito muito alto de Einstein, porque Einstein era um pouco relapso como estudante, verdade seja dita, né? Bom, então o que acontece em 1905 é que Einstein ele reformula o espaço-tempo que nós vivemos para algo completamente não intuitivo, da relatividade especial. E assim como nós entendemos a física hoje em dia, o que acontece? É assim, primeiro você subentende o espaço-tempo e depois você define as teorias sobre o espaço-tempo e analisa a teoria. Você precisa subentender uma teoria antes. E Einstein percebeu que a teoria do eletromagnetismo de Maxwell já era compatível com o espaço-tempo de Minkowski. Mas a teoria de Newton não. Então ele fala, bom, então nesse ponto eu preciso reformular a teoria de Newton da gravitação de uma maneira que seja compatível com o fato que nós não vivemos mais no espaço-tempo de Galileu, mas vivemos no espaço-tempo de Minkowski, da relatividade. De 1900 a 1915, então, é um período muito difícil para ele, porque ele freneticamente tenta encontrar essa teoria da gravitação compatível com a relatividade e que generalizasse de Newton. Vamos lembrar do seguinte, a teoria de Newton era uma teoria de enorme sucesso, previa a órbita dos planetas, eclipses, todos os fenômenos gravitacionais da época praticamente, depois se percebe que praticamente eram compreendidos. Bom, em 1915, em novembro de 1915, finalmente ele anuncia na Academia de Berlim a teoria da relatividade geral. Já vou chegar no buraco negro, eu sei que vocês estão ansiosos para isso. Em 1915, ele anuncia a teoria da gravitação compatível com a relatividade. Perfeito. Mas aí o que acontece? 1915, meio da Primeira Guerra Mundial, né? E acontece que tudo meio congelado, certo? Quer dizer, o problema da Europa não é esse, né? O problema da Europa é outro. E, em particular, ele acha que as equações são tão complicadas que soluções exatas dessa equação não seriam encontradas. Mas havia um alemão, um astrofísico alemão, oficial alemão, que tinha se alistado voluntariamente para lutar pela Alemanha. Lembre-se que na Primeira Guerra Mundial era uma guerra muito popular, muito ao contrário da Segunda Guerra. Todo o nacionalismo europeu exaltado, né? Ele se alista de maneira voluntária, Karl Schwarzschild, se alista e ele se torna oficial. Ele está no fronte russo e ele, no fronte russo, encontra uma solução para as equações de Einstein, que nem Einstein achava que dava para encontrar uma solução exata, porque eram muito complexas.
E essa solução contém a solução de buraco negro. Mas o que acontece? Ele adoece no fronte. Adoece e volta rápido para a Alemanha. Pouco antes de morrer, ele manda os manuscritos para Einstein, Einstein manda para a publicação. Então, a publicação da primeira solução de buraco negro é de 1916, desse astrofísico alemão. Bom, vocês devem achar, bom, mas então é interessante, mas por que é tão interessante? Porque em 1916 existe essa solução, Einstein morre quase 40 anos depois, sem acreditar que buracos negros pudessem existir na realidade física, porque eram objetos tão exóticos que ele não podia acreditar nisso, né? Tanto ele não acredita que em 1939, em 1º de setembro de 1939, e vocês sabem que 1º de setembro de 1939 é quando a Alemanha invade a Polônia e a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, obrigado, ela explode, né? A Inglaterra, a França declaram guerra à Alemanha, enfim, eclode a Segunda Guerra Mundial. Robert Oppenheimer, o mesmo da bomba nuclear, escreve um artigo, publica um artigo na Physical Review D, de 1º de setembro, dizendo o seguinte, que esses objetos tão exóticos, que nem Einstein acreditava neles, eles poderiam ser criados, ele e um postdoc, Snyder. Os dois publicam, então, esse artigo, de que buracos negros poderiam ser gerados na natureza no final, como resultado do colapso de estrelas. Nesse mesmo ano, 1939, Einstein publica um artigo com as contas corretas e com a interpretação errada de que buracos negros não poderiam existir na natureza. Os buracos negros, eles só começam realmente a ser levados a sério na década de 60. 64 é o início da década de ouro dos buracos negros, que leva realmente 10 anos, porque aí realmente novas técnicas matemáticas são introduzidas e muito conhecimento é acrescentado aos buracos negros. Essa década ela se encerra, essa década de ouro, em 74, com a radiação Hawking, com a descoberta de Hawking. Mas lembrem-se, Einstein morreu em 55, e o início da década de ouro dos buracos negros é de 64. Né? Então, e hoje, é impossível nós entendermos astrofísica, o universo, se nós não entendermos, não levarmos em consideração o papel desses objetos em astronomia, em astrofísica. Então, realmente, mereceria, eu acho, um terceiro filme, certo? Um terceiro filme, eu acho que seria mais interessante até que os dois primeiros. Mas eu vou, então, propor algumas coisas no que você falou assim, um bocado de informação. Né? Mas eu acho interessante a gente colocar o seguinte, então, você falou como, né, o Einstein conseguiu formular equações aí que traziam uma descrição do universo, né, da maneira como ele funciona, né? Mas aí depois você falou, olha, uma vez que foram encontradas soluções para essas equações, havia o debate de saber se essas soluções poderiam existir ou não na natureza. Então, primeira coisa, tem coisas que podem existir só na teoria e não existir na natureza. Uma equação física pode dizer que uma coisa vai acontecer e essa coisa não acontecer de verdade? Então, a gente espera, né? Eu vou dar um exemplo, vou ilustrar isso bem. A gente espera que teorias completas só tenham soluções de objetos que existam na natureza. Mas nós não temos teorias completas, né? As teorias elas modelam a natureza, aliás, isso é uma coisa que tem que ser dita, né? Enfatizada. Por exemplo, a relatividade geral de Einstein, que é essa teoria de gravitação compatível com a relatividade, uma informação que ela traz para a gente, ela nos informa que a gravitação é um efeito colateral da distorção do espaço-tempo. Certo? É uma maneira que nós interpretamos a distorção do espaço-tempo. Já para Newton não, a gravidade é uma força que atrai corpos porque existe uma interação. Né? A verdade o que é a verdade? Qual é a verdade? A gravitação é uma força ou é a distorção do espaço-tempo? Nenhuma das duas coisas. Nós, físicos, a gente gosta de pensar que a gente descreve a natureza, mas o que realmente a gente faz é modela a natureza matematicamente e extrai números. Depois, a interpretação que você tem da natureza a partir dessas teorias é a gosto do freguês. Né? Mas então o que a teoria faz é modelar, modela matematicamente fenômenos e prevê números que são testados pelo método científico. Certo? É isso que torna a física diferente de astrologia, por exemplo. Muito bem. Então, ela faz o que pode, a ciência. Né? Nós não temos teorias completas. As teorias, em geral, têm um escopo de validade.
Então, por exemplo, dentro da relatividade geral, você tem essa solução de buracos negros, mas a mesma relatividade geral que tem a solução de buracos negros, que hoje nós temos evidências não só circunstanciais, mas factuais da existência de buracos negros, ela também diz que no centro do buraco negro existe uma coisa de curvatura infinita e de densidade infinita. E vocês, assim, isso não pertence à teoria. Tudo que os físicos não entendem, como, por exemplo, isso, nós chamamos de singularidade. Ou seja, a relatividade geral diz que existe uma singularidade no centro do buraco negro. Então, a gente acredita nisso? Bom, fica ao gosto do... Assim, hoje nós não sabemos, né, mas é muito possível que essa predição da teoria seja corrigida por uma teoria mais completa. Talvez uma teoria que unifique a gravitação com a mecânica quântica. Isso, digamos, é o que nós, físicos, temos como esperança. A gente gostaria que, no final, tudo fosse explicado a partir da matemática. Mas isso também é um ato de fé. A gente não tem garantia que isso vai acontecer. Né? Que a ciência tem funcionado bem até o momento. Mas é um ato de fé de que todos os fenômenos da natureza possam acabar sendo explicados pela matemática. Aliás, o teorema de Gödel, enfim, que não tem nada a ver com física, é um teorema de matemática pura, sugere que não. Né? Então, a resposta para a sua pergunta, assim, curta, é sim, existem soluções, tipicamente existem soluções de equações de sucesso da física que não terão contrapartida na natureza. E a gente tem alguma ideia de por que o Einstein se recusava a acreditar nessa possibilidade? Quer dizer, alguma coisa de visão de mundo dele? Ele comentou alguma vez? Porque, por exemplo, ele é conhecido também que ele não aceitava aquilo que depois se consolidou como mecânica quântica, né? Ele parecia que era uma coisa de visão de mundo. Mas, no caso do buraco negro, ele chegou a expressar o porquê? É assim, você sabe, o problema, no final das contas, ou o problema, ou a solução, é que nós somos todos mamíferos, sabe? E nós somos 96% chimpanzés, né? A racionalidade está nos 4%. Então, não vamos pedir demais mesmo de Einstein. Einstein também está imbuído em um monte de preconceitos na época, né? Assim como todos nós, né? Por exemplo, Einstein, quando ele extraiu a solução de cosmologia das equações dele, ele procurou uma solução que fosse estática, porque ele olhava para o céu e falava, não, esse céu deve ser o mesmo desde sempre. Né? Então, a solução que ele procurou nas equações dele para descrever o universo definitivamente não é a solução correta que nós entendemos hoje que descreve bem o universo. O universo está em expansão, e ele procurava uma solução estática. Né? Então, a resposta que eu tenho para você é assim, Einstein era um enorme gênio, né? Mas ainda assim ele era da raça humana. Né? E é isso. É a melhor resposta que eu tenho, mas isso não foi expresso por ele mesmo. Tá? Muito bom. Matheus, aí você falou então aí da questão da época de ouro, né, dos buracos negros. Enfim, e como foi o processo da gente chegar à conclusão de que realmente eles existem na natureza? Até porque, teoricamente, seria uma coisa que você não, como você falou, né, completamente fechado, né, uma coisa que a gente não vai ver nunca. Né? Como é que se conseguiu fazer, então, a detecção de uma coisa assim? Então, é interessante sua pergunta, porque na década de 60, a piada padrão entre os físicos era que a melhor prova experimental que nós tínhamos de que buracos negros existiam é que eles nunca foram observados, porque eram buracos negros, certo? Mas essa coisa evoluiu bem. Né? Então, a primeira evidência, digamos, circunstancial, eu diria, não factual, mas circunstancial da existência de buracos negros, eu acho que eu dataria em 1971. Por quê? Porque foi colocado um satélite em órbita que detectava raio-x. E esse satélite ele notou uma fonte na constelação do Cisne muito interessante. Era uma fonte oscilatória. De lá vinham dois tipos de radiação. Vinha no óptico, típico de uma estrela, mas vinha em raio-x. E sobretudo, a luminosidade no óptico era interessante, porque a estrela parecia aumentar a luminosidade e diminuir a luminosidade, aumentar e diminuir. Então, o que poderia explicar? Um sistema binário, né, que emitisse luz, que aí seria uma estrela, era uma estrela de fato que hoje sabemos ter entre 20 e 40 massas solares, mas o que faria ela aumentar a luminosidade, diminuir a luminosidade, etc. Né?
e ainda emitir raio-x, que não é típico de estrelas? Bom, a resposta a isso é o seguinte: a conjectura que foi feita na época, e correto, é que essa estrela gigante, né, ela estaria orbitando um buraco negro. E à medida que ela vai se deslocando atrás e na frente do buraco negro, ela vai orbitando esse buraco negro, o buraco negro vai... enfim, eles são um sistema binário, né? Um orbita ao redor do outro, ao redor do centro de massa do sistema. A estrela ela é distorcida pelo efeito de maré a mais e a menos, e a seção que nós vemos da estrela é maior ou menor. Quando a seção é maior, a gente vê a estrela mais luminosa, e quando ela é menor, menos luminosa. E o raio-x viria devido ao buraco negro. Aí vocês devem falar, mas por quê? Como que é possível? O buraco negro não emite nada, né? Não, de fato, não emite nada, mas é assim, o buraco negro, que hoje sabemos ter da ordem de 20 massas solares, esses números estão evoluindo, né, à medida que os dados experimentais são melhores, mesmo hoje em dia, né, começou como as pessoas assumindo que eram 8 massas solares, agora ele tem 20 massas solares, enfim, a ciência ela evolui, né, assim como nós. Bom, enfim, pensando no noticiário, isso não é tão óbvio assim. Mas voltando à questão do sistema binário, né, então o que acontece? O buraco negro, na constelação de signo X1, essa fonte, ela canibaliza a matéria da estrela. E essa matéria da estrela, quando ela vai absorvendo matéria, ou vai atraindo matéria na direção do buraco, vai convertendo a energia potencial em energia cinética, energia de movimento. E nessa conversão, a matéria, antes de entrar no buraco, emite raio-x. Emite raio-x e é o que nós vemos aqui como o sistema binário, por isso que ele emite raio-x e também o óptico. Então, isso foi confirmado, era uma evidência circunstancial, diria. Uma outra evidência circunstancial, também da década de 70, é assim, já era visto desde a década de 30 que o centro da galáxia emitia raio-x, ondas de rádio, mas não se sabia o porquê. Então, na década de 70, começou a se questionar a possibilidade de que o centro da galáxia tivesse um buraco negro gigante e, de novo, antes da matéria ser absorvida pelo buraco, emitisse radiação, como é um buraco negro gigante, em outra frequência, e por isso que a gente veria como ondas de rádio. E, de fato, no centro da nossa galáxia, da Via Láctea, existe um buraco negro com 4 milhões, por ordem, né? Claro, de ordem de 4 milhões de massas solares. Imaginem 4 milhões de massas solares formando um buraco negro. Na década de 90, há uma evolução, porque 2 astrônomos, né? Uma astrônoma na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, Andrea Ghez, e um astrônomo na Alemanha, no Instituto Max Planck, Gerhard, esqueci agora o segundo nome dele, lamento, eles começaram com observações mais e mais precisas do centro da galáxia, notar que estrelas no centro da galáxia orbitavam o nada. Né? Orbitavam o nada, quer dizer, eles não viam ao redor do que orbitavam. Certo? Então, a melhor explicação para isso era a existência do buraco negro, porque o buraco negro, por ser negro, você não o observaria. Né? Mas a evidência que eu diria, as 2 evidências que são mais do que circunstanciais, eram factuais, a primeira aconteceu em 2015, portanto, 100 anos depois da formulação da relatividade geral, que era a observação de ondas gravitacionais emitidas na fusão de 2 buracos negros. Na fusão de 2 buracos negros, eles perturbam o espaço-tempo, e essa perturbação ela evolui como uma onda à velocidade da luz. E essas ondas foram capturadas aqui na Terra, e digamos, o perfil dessa onda é uma expressão digital da onda gravitacional. Então, aí nós tínhamos não só a primeira detecção de ondas gravitacionais na Terra, mas também, eu diria, né, uma prova factual da existência de buracos negros. E, finalmente, em 2019, foi fotografado um buraco negro no centro de uma galáxia M87. Quer dizer, foi fotografado a mancha, né, a sombra da galáxia, foi fotografado a sombra da galáxia, de M87, graças
há um conjunto, né, o EHT, um conjunto de telescópios que trabalham em combinação, funcionando como um único telescópio. Então, é quase como se fosse um telescópio com um prato que tem o tamanho da superfície da Terra, mas defeituoso, porque ele não cobre toda a Terra, né? Para vocês terem uma ideia, para você observar essa mancha que denuncia o buraco negro no centro da M87, que é uma outra galáxia, hein, que tem bilhões de massas solares, você precisa de uma precisão no seu telescópio que é da ordem, que seria, digamos, necessário para você resolver uma caneca na superfície da Lua, para vocês terem uma ideia da dificuldade que é fazer isso, né? E aí nós temos, então, 2019, em plena pandemia, uma segunda prova factual, né? E hoje em dia eu diria que é impossível você entender o universo e a astrofísica sem levar em consideração buracos negros. Porque, vejam, peguem, por exemplo, uma galáxia típica com 100 bilhões de estrelas, né? Se eu digo para vocês que existem galáxias que têm no centro buracos negros com bilhões de massas solares, então a massa concentrada em buracos negros, mesmo esse único no centro das galáxias, é algo típico, não pode ser desprezado. Então, Matheus, você falando aí da questão da detecção das ondas gravitacionais, né, que foi talvez acho que um dos maiores feitos aí da física do século XXI, né, tanto que rendeu o prêmio Nobel, né? Eu acho interessante assim, se a gente pode pensar, né, que os efeitos dessa dança desses gigantes assim chegam até nós, né? Nós, de certa forma, nós sentimos os efeitos desses seres, né, tão misteriosos e tão distantes, mas eles são tão poderosos a ponto de, por exemplo, aqui, né, que efeito eles causaram no detector? Quer dizer, era uma emissão de laser que encolheu, quer dizer, como é que o efeito do buraco negro afetou a realidade aqui onde a gente vive? Exatamente, é o que você disse. Então, é assim, quando passa uma onda gravitacional, ela distorce o espaço-tempo. Então, em particular, o espaço. O espaço ele faz algo assim, ó. Só que é muito, muito pouquinho, porque essa onda, né, como toda onda, à medida que ela vai se propagando, ela vai perdendo intensidade. Então, isso acontece tão distante que, quando chega aqui, chega com um efeito minúsculo. Então, para você detectar essa distorção no espaço, nós estamos falando em observar distorções no espaço, esse encolhimento e aumento do espaço, que é da ordem de uma fração do núcleo atômico em 4 quilômetros. Até inimaginável. Imagina 4 quilômetros de braço dessa antena, porque essa antena tem 4 quilômetros, esse laser, né, que faz a antena, e você conseguir detectar flutuações da ordem de uma fração do núcleo atômico. Então, é inacreditável, aqui eu vou fazer um parênteses, né, o que é o ser humano, né, para o bem e para o mal. Como ele pode ser tão racional a ponto de conseguir feitos dessa natureza e tão racional a ponto de... Bom, não preciso nem dizer, vocês já sabem, né? Então, é muito complexo entender isso, realmente é muito complexo entender isso. Mas é interessante a gente pensar, quer dizer, que o espaço aqui da Terra, né, se eu puder falar desse jeito, quer dizer, encolheu, né? Quer dizer, nós não somos um planeta isolado com as estrelas lá em cima, e nós estamos aqui, eles estão lá, e a gente faz a coisa assim, olhando pelo telescópio, né? Isso foi visto aqui, assim, né, no nível do solo, né? Quer dizer, isso eu acho que é uma das belezas desse tipo de pesquisa, né? É mostrar como a gente está conectado, né? Que essas ondas de rádio foram percebidas aqui, né? Por exemplo, né? Que estão vindo do buraco negro que fica no interior da galáxia, quer dizer, então eles estão tão longe, mas eles estão chegando até nós, né? Nós não estamos isolados, né? Não, com certeza. Tanto é que se isso acontecesse, uma fusão de buracos negros acontecesse nas vizinhanças, né, isso poderia destruir a Terra, certo? Por efeitos de maré. Mas não se preocupem, tá? Não há nenhuma evidência que isso vai acontecer. Nosso primeiro problema é o Putin, o Trump, o aquecimento global nessa ordem, muito depois dos buracos negros, tá? Mas aí agora entrando então num outro aspecto dos buracos negros, eu não sei quem aqui viu ou gosta do filme Interestelar, né? Mas esse é um filme que pessoas que se interessam por física e por ficção científica tendem a ter
uma apreciação, especialmente pela forma como mostra os buracos negros, né? Quer dizer, mostra uma cena lá, uma sequência muito interessante em que os protagonistas, né, eles são forçados a ir a um determinado planeta, e esse planeta está nas imediações é exagero, né, mas assim, está nas cercanias de um buraco negro, e eles ficam, acho que, 40 minutos no planeta, e quando eles voltaram, passou 19 anos, se não me engano, assim, passou algumas décadas, né, para dar, né, ao espectador, né, a ideia de como os buracos negros alteram o tempo, né? Só chegar perto deles, a experiência de tempo é transformada. Né? Como é o que você pode nos contar desse filme, então, da questão dos buracos negros com o tempo, Matsas? Então, a primeira coisa que eu devo dizer é assim, o Interestelar, né, ele teve o apoio técnico de um físico, Kip Thorne, que foi prêmio Nobel depois, não pelo filme, obviamente, né, pela descoberta de ondas gravitacionais, certo? Não sei se foi em 2017, foi 2 anos, talvez, depois da observação de 2015. Kip Thorne é um grande físico, e ele foi o consultor técnico do filme, certo? Então, o filme ele obedece à ciência. Toda a parte externa ao buraco ele é hiperfidedigno às equações da relatividade geral e vocês podem confiar inteiramente. Tá? Quando a sonda entra dentro do buraco, aí você está dando spoiler do filme. Mas aí quando a sonda entra dentro do buraco, acho que vocês podem tomar uma cervejinha. Porque é uma coisa tão especulativa, tá, que realmente, digamos, enfim. Mas a parte externa realmente é o que aconteceria se você estivesse visitando as cercanias de um buraco negro. Então, aquilo que vocês veem, por exemplo, de que você se aproxima do buraco, fica algumas horas, depois você volta, isso significa que se passou para quem ficou longe do buraco 19 anos, enquanto que para você que foi e voltou se passaram apenas algumas horas, é verdade. Tá? Aquela maré, aquela onda de maré que eles têm que escapar, eles têm que fugir antes que ela chegue, né? Também é verdade, é um efeito superlativo das ondas de maré que nós vemos aqui nas praias da Terra. Só que lá não é a Lua que está influenciando essa maré, mas são os buracos negros. São os buracos negros. É o buraco negro, aquele buraco negro que o planeta orbita, né? Então é um filme, assim, a parte científica relativa à região externa ao buraco negro é muito bom, tão bom para vocês terem uma ideia que eles aproveitaram os computadores, eu não me lembro agora quem produziu o filme. O Nolan, né, que foi o mesmo que fez o Oppenheimer. Tá, então e Batman também, se eu não me engano. Mas o ponto é que eles usaram os computadores da produção e depois publicaram artigos científicos em revistas de ponta para expressar a órbita, como que você veria os buracos negros se você se aproximasse tanto de um buraco negro, como que você veria o céu, etc. Então, vocês podem encontrar disponível, inclusive as animações estão disponíveis na internet. É bem interessante, realmente. Quer dizer, para o filme eles fizeram uma simulação de um buraco negro real e a simulação foi tão boa que virou um artigo científico. Exato, não é uma ficção. É assim, eles usaram as equações de Einstein. E como as equações de Einstein elas estão muito bem testadas em regiões externas a buracos negros, então vocês podem acreditar que é isso que vocês veriam se vocês estivessem lá, né? Fora do buraco. Quando entra, como eu disse para vocês, a história é outra. Muito interessante, né? Lembrando assim que tem um filme chamado Buraco Negro, né? Que é um filme que a Disney fez nos anos 70. E é interessante porque, pelo que eu pesquisei sobre o filme, o roteiro do filme terminava assim: os astronautas entram no buraco negro. Aí ele não sabia o que filmar depois. Assim. E aí foi um exercício completo de imaginação. Acho que continua sendo um exercício completo de imaginação, mas pelo menos eles chamaram um físico muito bom para ajudar, né? Você se refere ao Interestelar ou ao Walt Disney? O primeiro não tinha físico dando não tinha. No Interestelar, eu acho que pelo menos teve sim. Então, esse primeiro do Walt Disney eu assisti, mas eu não me lembro mais. Bom, e pegando uma outra
vertente aqui para a gente conversar. E como é que a gente pode entender a formação dos buracos negros, digamos assim, no filme mais amplo que a gente tem, né, no Big Picture da evolução do universo, né, que a gente tem um modelo de Big Bang, né, que é um modelo assim muito detalhado, né, vai até assim frações de segundo, né, não chega ao instante inicial, mas chega bem perto, né, e aí depois como toda aquela quantidade de matéria que está ali se expande, passa por vários processos, né? E, enfim, até nós chegarmos aqui e continuar nos expandindo, né? Então, nós temos uma imagem aí bem boa, né? De como chegamos até aqui. Onde é que os buracos negros entram nessa história? Então, tipicamente, os buracos negros, o mecanismo, digamos, padrão de formação de buracos negros vem do colapso estelar. Então, é assim, uma estrela, ela basicamente se mantém até bilhões de anos em equilíbrio. O Sol tem algo como 5 bilhões de anos, vai durar mais 5. Porque ele se equilibra assim, a força gravitacional é equilibrada por forças de fusão nuclear que empurram a matéria para fora. É como se fosse uma panela de pressão. A pressão nuclear empurra para fora e a gravidade segura, é a panela de pressão. Tá? Quando o combustível nuclear ele se acaba, isso quer dizer que você não tem mais pressão nuclear empurrando a matéria para fora. Esse processo final, nesse momento final, né, é bem complexo, né, mereceria uma outra palestra, mas o fato é que, no final, quando a estrela é muito grande, da ordem de 20 massas solares ou maior, o que acaba essa estrela acaba numa grande explosão. E nessa explosão, uma parte da matéria ela é ejetada e uma parte da matéria ela colapsa. E se a massa que colapsa é maior que um certo valor, da ordem de 3, 4 massas solares, você tem a formação de um buraco negro, porque nada mais consegue segurar esse colapso estelar. E aí a matéria colapsa, forma o buraco negro e ele vai colapsando até a singularidade, a matéria. E aí acaba sendo uma solução de vácuo das equações de Einstein. Agora, esse é o mecanismo padrão. Por outro lado, nós aprendemos muito nos últimos anos, em parte pelas ondas gravitacionais, de que, por exemplo, há muito mais buracos negros com massas da ordem de 60 massas solares do que nós esperaríamos, de maneira usual. Então, começam a se levantar questões do tipo, será que esses buracos negros foram formados, digamos, são buracos negros primordiais, em que o universo ele já surge com esses objetos, buracos negros muito massivos? Já surge, você diz, pouco depois do Big Bang, é isso? Eu evitei falar a palavra Big Bang, porque o Big Bang em si é uma singularidade. O que nós sabemos é que o universo surgiu de maneira muito, muito densa e muito quente. Né? Muito densa e muito quente. A relatividade geral, se você assumir ela, né, em toda a sua glória, ela vai dizer que surgiu com uma singularidade. Mas a gente acha que, nós físicos especulamos que uma teoria melhor talvez nos diga que não surgiu numa singularidade. A gente não tem certeza, né? É um ato de fé. De novo, é um ato de fé de quem quer explicar tudo sobre tudo, apesar de a gente saber já, né, físicos sabem, digamos, eu acho que é uma pretensão despropositada achar que nós, no final, em algum momento, saberemos tudo sobre tudo. Tá? Até porque o método científico, mesmo que, eu sonhe, ou alguém aqui sonhe com a teoria final, o método científico não permite jamais você conseguir provar que é a teoria final. Tá? Você só vai conseguir provar que ela não discorda de nenhum dado experimental, mas você nunca vai provar, ter certeza, que é uma teoria final. Então, a gente sempre terá dúvida sobre se nós entendemos, sobre quão bom é o modelo da natureza que nós temos. Então, parênteses fechado. Então, é possível que haja outros mecanismos, como, por exemplo, algum mecanismo desconhecido, que faz com que buracos negros surjam no universo primordial já grandes, não do colapso estelar. Né? Então, nós não sabemos. Tá? Por exemplo, a gente não tem um mecanismo claro, consensual, explicando esses buracos negros no centro das galáxias, com milhões, bilhões de massas solares. Vocês vão dizer, não, mas o que aconteceu foi o buraco negro surgiu e depois ele foi adicionando matéria, etc. Razoável, em princípio, mas o problema é que o universo só tem 13,8 bilhões de anos. Então, quando você simula, você percebe que não deu tempo para formar buracos negros tão massivos. Tá? Conclusão, ainda é um problema em aberto, está em discussão. Então, em resumo, é assim, tipicamente os buracos se formam por colapso estelar, como
sugerido em 1939 por Oppenheimer, mas talvez haja outros mecanismos ainda não conhecidos de formação de buracos negros. Então, gente, eu estou me aproximando aqui do fim das questões que eu preparei com o Matsas, tá? Então, vão aí pensando aí no que vocês vão querer perguntar quando a gente abrir, tá? Eu estou querendo destacar o fato de que quando a gente está falando de buraco negro, a gente está falando de gravidade, né? E como estávamos falando anteriormente, né? Eu achei muito interessante a sua ponderação, né? De que, olha, a gravidade foi descrita também por Newton, né? Em sua época, né? De uma outra forma, diferente dessa forma que depois foi expressada por Einstein, né? Mas eu acho interessante, porque eu tenho a impressão assim, às vezes o senso comum não consegue perceber o quanto a gravidade é uma coisa essencial para o universo que a gente vive, né? Até esse ponto, né? De que ela forma estruturas, ela forma estrelas, ela forma planetas, ela forma buracos negros. Quer dizer, quando a gente está falando desses seres do cosmos, quando a gente está falando nesse processo de formação, a gente está falando o tempo todo de gravidade, né? Quer dizer, e o quanto essa ideia que a gente é atribuída de forma intuitiva a uma pessoa, né? Porque eu estou pensando no Newton, né? Uma pessoa conseguiu ter um olhar assim para a realidade que estava todo mundo vendo, uma coisa assim tão potente, né? Tão potente. Então, Newton, realmente, Newton, não preciso dizer aqui, não há palavras, né, para dizer a genialidade de Newton. Ele foi o primeiro grande, digamos, unificador, no sentido que ele unificou fenômenos do céu e da terra. Então, vocês imaginem agora, século XVII, ele mesmo, uma pessoa muito religiosa, dizendo que fenômenos celestes que eram ligados a Deus eram regidos, como, por exemplo, a órbita de planetas, eram regidos pelas mesmas leis de fenômenos terrestres, como a simples queda de uma maçã. Isso digamos, um baque psicológico enorme. Coloquem-se nessa posição. Você tira um lugar privilegiado por conta da gravitação, né? O mesmo campo gravitacional que faz a maçã cair é o que faz os planetas orbitarem, né? Enfim, vocês sabem. E depois, naquela época, né, até antes de Newton, Galileu, ele percebe que tudo cai do mesmo jeito. E isso é conhecido por Newton e caminha por séculos sem ninguém dar a devida importância. Até que em 1915, Einstein, ele fala, espera um pouquinho, isso é uma coisa importante, isso está querendo dizer o seguinte, que se tudo cai do mesmo jeito, o ato de cair não é uma propriedade do corpo, né? É uma propriedade de algo que subjacente ao corpo, a tudo. E aí ele entende, né, que é o espaço-tempo. É o espaço-tempo que subjaz tudo. Então, talvez a gravidade seja um efeito colateral do espaço-tempo. E é o que ele mostrou, que a gravidade é um espaço colateral do espaço-tempo, né? E é interessante, porque, desse ponto de vista, nós dizemos, em geral, que nós temos 4 interações fundamentais na natureza, né? A elétrica, a nuclear fraca, a nuclear forte e a gravitação. A gravitação não é realmente uma interação. A gravitação é um efeito colateral da curvatura do espaço-tempo, né? Então, isso torna a gravitação diferente das demais interações, o que também sugere a dificuldade, ou está por trás da dificuldade intrínseca de compatibilizar com a mecânica quântica, né? Até hoje, nós não sabemos como compatibilizar a relatividade geral com a mecânica quântica. Ou melhor, o campo gravitacional com a mecânica quântica, né? Ou o espaço-tempo com a mecânica quântica, depende de como você quer ver. Então, a gravidade ela teve um papel, desde o início daquilo que nós entendemos por ciência moderna, crucial. E até hoje, eu diria que o santo grau da física teórica, ou pelo menos talvez o maior, eu não sei, que é a descoberta da gravitação quântica, também está ligado com gravitação, né? Ainda não ocorreu, né? Só para ainda não ocorreu ainda, exatamente. Gente pontuar, né? Não ocorreu. Bom, estamos chegando ao fim aqui desse percurso aqui, e aí eu achei interessante terminar com aquela pergunta provocativa, né? Ótimo, então tivemos todo esse percurso no sentido de, primeiro, postular a existência dos buracos negros, depois identificá-los e depois ver que ainda tem bastante coisa que não entendemos sobre eles, né?
Mas assim, o que isso nos acrescenta? Quer dizer, o que nós sabemos que existem esses seres, conseguir perceber a influência deles em nosso planeta, conseguir formular modelos para explicar como eles podem funcionar? Para nós, o que isso nos acrescenta? Olha, do ponto de vista assim de bem-estar, né, eu acho que só psicológico, certo? Em princípio, só psicológico. É bom a gente sentir que a gente entende a natureza, eu acho, pelo menos, né? Mais profundamente. Eu acho que é bom psicologicamente. E, no final das contas, as pessoas trabalham, tomam sorvete, etc., porque, no final das contas, sorvete não faz bem para a saúde, né? Provavelmente não faz mal também, mas dá prazer, né? E saber coisas também dá prazer, né? Agora, eu queria comentar o seguinte, né? Isso é o que eu acho hoje, né? A mecânica quântica, né, que fala que é uma teoria do micromundo, né, quando ela foi descoberta, ninguém imaginava que ela pudesse ser útil economicamente, né? O eletromagnetismo também, né? Quando Faraday descobriu o que descobriu, perguntaram para que servia, ele falou, eu não sei, mas eu tenho certeza que um dia vocês ainda vão cobrar impostos sobre isso, né? E tá, e a eletricidade, né? Muito bem. Mas vejam, sobre a mecânica quântica em particular, 60% da economia americana gira em torno de mecânica quântica. Tá? E sobre a gravitação, não buracos negros, mas a gravitação de Einstein, o GPS não funcionaria sem a relatividade geral, especial, mas a geral engloba, de Einstein. Tá? O GPS ele funciona. Se você não levar em conta as equações da relatividade geral, no final de um dia, você perderia a precisão de onde você está de 11 metros para 11 quilômetros. E no segundo dia, né, isso ia aumentando de maneira monotônica, pelo menos. Né? Não sei se linear, exponencial, eu não sei agora. Então, eu diria o seguinte, que nesse momento, eu acho que acrescenta só do ponto de vista psicológico, eu acho. Tá? Mas vocês ainda vão cobrar impostos sobre isso um dia. Tá ótimo, gente. Então, agora nós vamos abrir espaço para as perguntas. Acho que nós temos uns 10 minutinhos aqui. Alguém quer propor uma pergunta? Você pode só dizer seu nome, por favor? Oi, obrigado. Meu nome é Francisco, Kiko fica mais fácil, né? A pergunta é mais de uma ordem de tecnologia mesmo. Qual a diferença... sem óculos não dá. Qual a diferença entre ondas gravitacionais e eletromagnéticas? Na mesma linha, assim, como que as ondas gravitacionais foram diferenciadas de um erro de medida dos instrumentos, já que a variação era tão pequena. Terceira, nessa mesma linha aqui... Desculpa, você pode repetir a segunda pergunta? Minha memória é fraca. Como é que eu sei que essa variação tão pequena não era um erro de medida dos instrumentos que foram feitos? Uhum. E nessa mesma linha de raciocínio também, no centro da galáxia fala que algumas estrelas elas orbitavam o centro. Como que era percebido essa variação da órbita? Perfeito. Então, vamos lá. A primeira pergunta é o seguinte: uma onda você pode chamar de onda qualquer coisa que satisfaz uma equação de onda. No caso do eletromagnetismo, quem satisfaz essa equação de onda são os campos elétricos e magnéticos. Então, quando eu acendo um laser na sua direção, são ondas o campo elétrico e magnético, exatamente. Ele vai se propagando por uma equação de onda até chegar a você, na sua retina, etc. A onda gravitacional é igual, mas quem se propaga aí é a perturbação do espaço-tempo. Então, esse movimento de encurtamento, de aumento e diminuição do espaço, ele vai se propagando até você, satisfazendo uma equação de onda. Não, porque a emissão da onda, por exemplo, quando você emite uma onda gravitacional a partir da fusão de buracos negros, em princípio, a única interação, o único ingrediente que está envolvido é espaço e tempo, porque o buraco negro é de puro vácuo.
Então, para você gerar campo elétrico, eletromagnético, você tem que ter um efeito colateral, que é o que faz Hawking, a radiação Hawking, que perturba o vácuo quântico eletromagnético e aí gera radiação. Mas isso não é uma radiação térmica, não tem a ver com onda eletromagnética nem onda gravitacional. A segunda pergunta é por que nós sabemos que não é um erro sistemático, por exemplo, né? Então, para evitar isso, foram construídos 2 observatórios, e, na verdade, 3, e agora são 4 observatórios de ondas gravitacionais, 2 nos Estados Unidos, 1 na Itália e 1 no Japão agora, e eu não sei se está funcionando o GEO na Alemanha. Mas, enfim, e então, para que você tenha certeza, você tem que ter o mesmo sinal em todos os laboratórios, para que não seja, por exemplo, um falso sinal de sísmico, por exemplo. Esses detetores são tão sensíveis, como você está preocupado corretamente, que até, sabe, o rush, a hora do rush a 10 km de distância da onda, ele tem que ser levado em consideração. Porque, né, ele mexe a rodovia e isso acaba afetando a... Tá. A terceira pergunta relacionada com as aortas das estrelas no centro da galáxia. Então, isso é interessante, você pode procurar na internet, o que você vê assim, você vê diretamente nos telescópios as estrelas orbitando nada, um ponto vazio. Né? E aí você fala, bom, ou é alguma coisa que não é buraco negro e não emite luz, ou é um buraco negro. Mas o que pode emitir luz, ser tão massivo, ter 4 milhões de estrelas, né, e não ser um buraco negro? Você olha para todos os manuais de astronomia e você não encontra nada a não ser o buraco negro. Então, o buraco negro acaba sendo a hipótese mais simples. E depois, quando você fotografou, mais tarde, depois de 2019, que se fotografou o buraco negro no centro da Via Láctea, se fotografou... Desculpa. Em 2019, depois se fotografou o buraco negro no centro da galáxia M87, se fotografou também o buraco negro no centro da Via Láctea. Então, nós sabemos que tem realmente esse buraco negro de 4 milhões de estrelas, com massa de 4 milhões de estrelas no centro da Via Láctea também. Mas eu lembrei que foi construído um tipo de detetor de ondas gravitacionais no Brasil, né? Um projeto da USP, né? Quer dizer, que não era um projeto tão sofisticado, né? Como esse, mas funcional, né? Até onde eu sei. Então, acho que nunca chegou não a detectar a onda gravitacional. Eu acho que ele foi comissionado, mas ele nunca chegou a entrar em funcionamento. Mas foi comissionado, porque eu cheguei a ver foto. Exato. Era um projeto que era em conjunto da USP com o IPEM, IPEM não, o CTA. O CTA. E ele tinha uma outra tecnologia, ele não era uma tecnologia de laser, interferometria de laser, mas era uma tecnologia, era uma bola, né? E a ideia era que, quando passasse a onda gravitacional, ele iria distorcer a bola, e isso geraria ondas elétricas, e aí seria detectado. Mas o problema é que ele não é sensível o suficiente para detectar ondas gravitacionais que foram vistas até agora. Então, eu não sei se ele ainda está em funcionamento ou se ele foi desligado. Tá? Mas, de fato, e ele não era o único projeto com essa tecnologia. Havia um outro na Holanda, e o primeiro com essa tecnologia é da década, agora eu não sei se é da década de 50 ou da década de 60, e foi construído na Universidade de Maryland, e foi ele que inspirou depois o LIGO, que é esse detetor que observou as ondas gravitacionais nos Estados Unidos, em 2015. Interessante. Quero só fazer um comentário que, assim, volta e meia, eu estou olhando fascinado o trabalho dos nossos colegas tradutores de Libras, para dar, né, transmitir esses conceitos abstratos. Assim, eu estou achando muito interessante, estou aprendendo muito aqui. Temos mais... Alguém quer propor mais alguma pergunta? Matos, você podia falar um pouco sobre o que está acontecendo com o James Webb? Essa história de ter coisas antes do Big Bang, galáxias muito antigas. Se tem alguma coisa, qual o impacto que isso pode ter sobre
se o Big Bang de fato ocorreu ou não. Eu acho que é um momento particularmente interessante aí, que a gente está em condições de testar essas teorias, né? Certo. Então, é assim, o que a gente esperaria basicamente o que a gente espera é assim, o início do universo. Você pode só explicar o que é o James Webb? Sim, o James Webb é um telescópio que veio, um telescópio no óptico, mas não só no óptico, se eu não me engano, acho que no infravermelho também, eu não tenho certeza absoluta, que veio substituir o Hubble, o famoso Hubble, né? Ok, e entrou em funcionamento, então foi um grande feito, porque ele é o prato é tão grande que ele teve que ser aberto em órbita, né? Então ele se espera que ele consiga ver estrelas mais distantes. Mas por conta do fato de você ver estrelas mais distantes, você está vendo também estrelas mais antigas, porque a luz, quando você vê uma luz de uma estrela muito antiga, você está vendo a luz de uma estrela que tem bilhões de anos, né? As primeiras estrelas no universo devem ter se formado, devem ter sido supergigantes, na verdade, devem ter se formado lá por 500 milhões de anos, ou 200 milhões de anos, 300 milhões de anos. A gente não esperaria a formação de galáxias, são aglomerados de estrelas, muito cedo. E, aparentemente, o James Webb está observando galáxias formadas mais antigas do que o esperado, não antes do Big Bang, mas mais antigas do que o esperado. Então, é assim, né? A gente tem modelos, novamente, que tentamos aplicar aos dados, e à medida que novos dados aparecem, a gente acaba tendo, digamos, a gente vai ter que ir adaptando os modelos, né? E, portanto, talvez os nossos modelos de formação estelar primordial e de galáxias tenham que ser aprimorados. Certo? Um exemplo típico disso, assim, de como que a ciência ela evolui, né? Foi a descoberta da aceleração do universo. Eu me lembro claramente disso. Isso foi em 1998, se eu não me engano. 98, não foi? Então, é assim, em 1998, né? Eu já tinha acabado o meu doutorado, né? E eu dava já aula de relatividade geral, um pouco depois, no instituto que eu trabalho hoje. Isso e as conclusões que vieram, né, eram tão revolucionárias. O universo não está só se expandindo, mas está se expandindo acelerando. Ou seja, é como você jogar uma pedra para cima, não só ela se afastar de você, mas ela se afastar aceleradamente e nunca mais voltar. E, poxa vida, isso não é... né, nós somos mamíferos, né, a gente não está acostumado com isso. A gente joga uma pedra para cima, ela volta, né? Isso não é intuitivo, né? Então, se Einstein também não estava preparado para buracos negros, eu não estava, imagina eu, né? Preparado por essa ideia exótica. E o fato é o seguinte, hoje em dia nós estamos... os nossos modelos cosmológicos tiveram que ser aprimorados, e hoje nós sabemos que o universo está sendo dominado por uma energia totalmente desconhecida, que é a energia escura, que é uma energia repulsiva, né? Então, é assim, a vida vai indo e a gente vai tendo que abrir mão de vieses, né? São preconceitos, vieses, se vocês quiserem, né? De como que o universo deveria ser, o que a gente tem na cabeça, e a gente vai adaptando as nossas concepções, né? Então, é importante a gente ter mente aberta o suficiente para poder mudar de posição, mas não aberta demais a ponto de qualquer ideia absurda entrar na sua cabeça e você continuar reproduzindo, né? Certo? A vida é complexa por conta disso. Nenhum extremo é bom. Em geral, como diziam os gregos antigos, né? Pan metron ariston, caminho do centro, né? O problema da vida é você escolher não ser nem muito conservador, nem muito mudancista, sempre pisando em ovos, encontrando o melhor caminho, né? Então, eu não tenho muito mais a dizer sobre isso. Eu não sei, talvez um astrônomo pudesse dizer mais. Mais perguntas? Mais uma ali. Quasares. Não, a gente continua entendendo quasares como sendo protogaláxias muito distantes, né? Que têm buracos negros gigantes dentro, muito ativos, quer dizer, absorvendo muita matéria, e nesse processo de desabsorverem muita matéria, eles emitem muita radiação, porque antes da matéria entrar no buraco, emite muita radiação. E é graças a isso que nós conseguimos observá-los, porque eles emitem tanta radiação
que mesmo estando muito longe, a gente consegue observar. Então, ainda é a visão que nós temos de quasares. São protogaláxias energizadas com buracos negros ativos gigantes. Interessante. Só lembrando que a primeira detecção de um quasar foi interpretada como Little Green Man, né? Não foi isso? Que falava assim, nossa, eu não sei se foram os quasares ou os pulsares. São os pulsares, é verdade. Porque os pulsares eles emitiam, né, de uma maneira... São os pulsares, é verdade. É verdade. Os pulsares eles são estrelas de nêutrons que emitem com pulsos uma taxa de emissão altíssima e muito afinada, né? Então se pensava que só uma civilização muito evoluída conseguiria fazer isso. Mas na verdade não, né? O que são estrelas de nêutrons rodando que funcionam como faróis. E quando esse farol passa pela Terra, você vê um flash. Passa de novo para um flash, 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 flash. Mas rodando milhares de vezes por segundo, né? Alguns são, exatamente. Alguns são pulsares de milissegundos, passam milhares de vezes por segundo. Exatamente. Gente, então acho que nós estamos num horário bom aqui para a gente concluir. Alguém tem mais alguma pergunta? Bom, agora eu vou usar a minha máscara, que a minha esposa tem comorbidades à Covid, então eu vou tentar ser um marido razoável e colocar a máscara agora. Peço desculpa a vocês. Então, para a gente concluir, né, vou agradecer então a conversa que nós tivemos com o Matsas, né, lembrar aqui do livro, né, quem tiver interesse em conhecer e adquirir, tá, altamente recomendado. Agradecer a Biblioteca Mário de Andrade, agradecer a Fundação Editora da Unesp, tá? Desejar boa noite a todos, tá? Obrigada pela presença de todos. Vamos falar mais umas 2 horas, professor, porque era muito interessante o assunto. Mas muito obrigada por sua participação. A casa está aberta para quando o senhor quiser voltar. Muito obrigada, Pablo, pela mediação. Tá bom? Muito obrigada.